Vamos ouvi-la, a enfermeira Gilbert. Eu digo só o primeiro nome porque eu tenho essa intimidade para com a mesma. Em falar só o primeiro nome, ela vai trazer aqui para nós algo sobre o assunto em foco, a família fragilizada do Covid-19. A fala está com ela. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite feito pelo seu Eurípides, o que me deixou bastante lisonjeada. Afinal, eu vi esse projeto nascer, né? Pequeno, modesto, mas hoje vejo o quanto ele cresceu. Espero aqui poder contribuir e compartilhar alguns momentos com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Maria José Gilbert, sou enfermeira, formada pela Faculdade Barão de Mauá há 33 anos, dos quais 28 vividos nesta instituição. Atuei desde a minha admissão na clínica pediátrica, onde me desliguei há 4 anos. Atualmente, atuo junto ao ambulatório de ortopedia e reabilitação. Na minha trajetória profissional, cursei especializações em administração hospitalar na Faculdade São Camilo, em São Paulo, cuidados intensivos pediátrico e neonatal aqui na Escola de Enfermagem USP, fiz mestrado em saúde da criança também pela Escola de Enfermagem USP e cursei MBA em gestão hospitalar na FEA. Nesses anos de HC, vivenciei muitas histórias compartilhadas por pacientes, mães, familiares, acompanhantes e equipe de trabalho. Algumas com sucesso, euforia, superação, mas outras com sofrimento, solidão, tristeza e perdas. Esses anos me ensinaram a ver o mundo com outros olhos. E hoje a gente está vivendo algo diferente, algo fora do nosso cotidiano. É inexplicável o que estamos vivendo atualmente. Penso que jamais seremos os mesmos. Muita coisa irá mudar. Um vírus tão pequeno, e quem diria com esse poder gigante de destruição. Estamos em um cenário de isolamento social, como medida preventiva da Covid-19. Os desafios espalham-se por todos os lados. A pandemia invadiu nossas casas, balançou nossas vidas, alterou literalmente a nossa rotina. Forçou as famílias a conviverem muito tempo, em um espaço limitado, o que causou, em alguns casos, situações difíceis de estresse, tensão, conflito entre os familiares, pais, filhos, irmãos e até amigos. Os efeitos da pandemia nos assustam quando as vítimas, sobretudo as fatais, são pessoas próximas do nosso convívio. As mortes da pandemia atingem a população de formas diferentes. Há o impacto primário, em familiares e amigos, o secundário, naqueles que perderam os empregos e vivem a perda da sua imagem profissional e da sua segurança econômica, e o terciário, onde é possível enquadrar toda a população mundial, que hoje vive a ansiedade da morte. Em alguns estudos, alguns especialistas estimam que a cada morte
há cerca de 6 a 10 pessoas sofrendo a dor do luto, como familiares e amigos mais próximos. E é muita gente sofrendo, né? As mortes representadas por números nas estatísticas representam um sofrimento real para quem convivia com as vítimas. E com certeza, com toda certeza, eram amores na vida de alguém. Entre a grande ausência, né, que a morte pelo Covid-19 trouxe a essas inúmeras famílias, né, que perderam seus entes queridos, há ainda uma lacuna que dificulta ainda mais a superação, que é a falta da despedida. E entre a maior parte dos óbitos, né, estão pessoas que ficaram internadas, muitas vezes entubadas, né, sedadas e isoladas da família, que não teve um momento de adeus. As pessoas são ceifadas das nossas vidas de forma inesperada. Vivenciamos sonhos enterrados. Escutamos várias vezes, a gente tinha muitos planos para os próximos anos. É muito difícil aceitar. E sem esses rituais de despedida, né, sem a possibilidade de estarmos fisicamente uns com os outros, nos abraçarmos e dar o apoio aos mais próximos, que muitas vezes estão sofrendo o mesmo que nós. É o que mais assusta e nos deixa desamparados nesse momento. Na maioria das vezes, um abraço conforta muito. E com a perda, né, você então é invadido por um processo de transformação. Né, a perda dessa pessoa na sua vida. Né, e ele pode provocar algumas alterações. Né, é preocupante isso. Isso pode atingir a capacidade física, reduzir a imunidade, e que nesse momento atual ela é imprescindível. Há também um comprometimento em tomada de decisões, de concluir tarefas. Estudos apontam que pode existir até um risco maior de acidentes após a perda de alguém querido, porque a gente fica mais desatento e desconectado da realidade. A gente mergulha num mar de questionamentos. E depois ainda temos a consciência, né, de que se a gente não se cuidar, em breve a gente tem o risco de ser contaminado, né, e poder agravar, morrer e não estar mais perto de quem ama. A situação é muito difícil para todo mundo. Para os profissionais de saúde, as inúmeras mortes, né, a que são submetidos podem trazer um sentimento de incapacidade de resposta, a sensação de impotência, onde a vulnerabilidade é muito grande. E é como se todos nós, né, estivéssemos lidando com essa ansiedade em relação à morte e ao morrer. E de uma certa forma, todos estamos no mesmo nível, mas em estágios diferentes de lidar com essa experiência. A maioria de nós não gosta de pensar na morte, embora seja uma realidade. A consciência da finitude é angustiante, mas nos oferece uma perspectiva mais apurada sobre como deveríamos viver essa vida. Passamos a vida tentando aprender a ganhar. Buscamos cursos, benefícios, como conquistar bens, pessoas, vantagens. Não nascemos preparados para perder. Passamos muito tempo da nossa vida em grande sofrimento quando perdemos bens, pessoas e sonhos.
essas famílias atingidas, né, algumas verbalizam, né, na maioria das vezes, que a vida não mudou, e sim acabou. Parte dela foi destruída. As pessoas foram arrancadas do convívio bruscamente. E está ficando muito complicado, né, essa situação. Os profissionais de saúde, principalmente os da linha de frente, têm se dedicado ainda mais à humanização dos atendimentos, né, tentando aliviar o sofrimento e a solidão. Aqui no hospital e em outras instituições, houve propostas do contato virtual aos que podiam, né, com o objetivo de isolar apenas o vírus e não as pessoas, trazendo muito conforto para os pacientes que foram favorecidos. Essas medidas foram implementadas, né, para amenizar a não permanência de acompanhantes e o recebimento de visitas durante a pandemia, né, devido ao padrão do Covid-19 e da sua alta transmissibilidade. Mas, pensando por outro lado, uma coisa é certa: a dor pela falta é devido ao fato de que ambos, né, quem foi e quem ficou, terem tido bons momentos juntos. E que bom, que feliz que tiveram a oportunidade de compartilhar momentos. Essas lembranças ficam na gente para sempre. Pensando no seu Eurípides, né, e nesse trabalho que ele desenvolve com a equipe que atua junto dele, imagino que é tão complexo o ser humano que todo ser humano precisa de outro ser humano que viva só de se aprofundar sobre ser humano para te ajudar a ser humano. Simples, né? Nós precisamos uns dos outros. E que bom que existem pessoas preocupadas com essa ideia. Com esses momentos, né, que pude vivenciar na minha vida profissional, entendi que seja amigo, sorria sempre, o máximo que puder. As coisas podem estar difíceis, mas o seu sorriso pode salvar o dia de alguém. Todos os dias podem ser especiais, quando temos a dose certa de esperança no coração. A cada instante da nossa vida, procuramos preencher com algo bom, feliz, que faça valer a pena. E apesar de nem sempre isso ser possível, nunca devemos perder a fé de que sempre podemos sonhar com momentos melhores. Aprendi também que compartilhamos trocas de sentimentos, né, de conhecimentos, de histórias. Compartilhamos pedacinhos das nossas vidas. Doamos e recebemos também. Fazemos isso para deixarmos marcas nas pessoas, como elas deixam na gente. E mesmo diante, né, de todas as dificuldades que estamos passando, continuem a sonhar, continuem a ter fé na vida. E lembre-se de que todos nós passamos por momentos difíceis, momentos ruins, mas sempre, sempre terá um alguém, um Deus de infinita bondade torcendo por nós. Agradeço mais uma vez o convite e espero ter
tocado o coração de vocês. E quero deixar uma mensagem para refletirmos no modo como vivemos, né? Mudando, se preciso for, a nossa ótica do olhar para o outro, do olhar para nós. Vamos viver essa vida intensamente com amor, carinho, respeito, amizade e paz. E se em algum momento eu puder te ajudar, estarei de braços abertos. Obrigado. Muito obrigado, professora Gildes, pela tua fala. Em seguida,